E aí galera, hoje é dia 28/10/2016. Eu estou fazendo um vídeo aí totalmente atípico, né? Tava aí no meu lazer, hoje é um maior sabadão. E o que está rolando é o seguinte, tem uma lei que está sendo aprovada, ou pelo menos está em votação no parlamento português, que fala sobre o regime jurídico, né, de permanência, saída, afastamento, né, e legalização dos indivíduos aqui, imigrantes, em Portugal. Pô, isso aí vai mudar tudo, né? É uma lei que muda tudo, é uma lei que preza mais os direitos humanos, né? Nesse vídeo que eu vou passar para vocês agora, que eu gravei tudo isso, né? E vou passar isso para vocês, vai falar um pouco aí do que eu falei sempre, né? E é o que está sendo defendido no parlamento, que eu falo que os imigrantes aqui passam por uma xenofobia, passam por uma discriminação, né, em questão da sua legalização e tudo mais. Quem entra sem visto nunca vai conseguir se legalizar. E eles ficam empurrando o indivíduo durante meses, durante anos e tudo mais. Realmente é desumano o que fazem, né? E, no entanto, essa lei vem acabar com tudo isso. A coisa toda retorna ao que era antes. O indivíduo entra com visto de turista, consegue um emprego, consegue um contrato de trabalho e logo dá a entrada à sua legalização. Gente, isso é fabuloso, é fantástico, não é? Seria muito bom, não só para os brasileiros, mas para qualquer imigrante que venha para Portugal. E, pô, eu não vou me adiantar muito, porque esse vídeo é grande e eu vou deixar rolar aí para vocês darem uma olhadinha e tirarem as suas ideias. Meu conselho para quem está vindo para Portugal, dar uma segurada, porque vai que essa lei realmente é votada, é aprovada, aí, meu amigo, vai ficar tudo muito mais fácil para você. Peço a vocês uma atenção em relação ao idioma. É português, mas é português de Portugal. Então você tem que ter um pouquinho de ouvido para tentar entender, compreender alguma coisa. Caso que esse vídeo vai gerar muita dúvida, vai gerar muita polêmica, mas eu estou aqui, estou aberto para a gente poder tá respondendo as perguntas aí de geral. Beleza, galera? Forte abraço aí. Com dignidade e pedem para ter a sua situação regularizada, e a única resposta que recebem do Estado são meses de silêncio, não atendimento e, subitamente, mudança das exigências administrativas que haviam cumprido escrupulosamente. O azar destas pessoas, tantos homens e tantas mulheres, é que não são milionários candidatos a um visto gold. É gente que trabalha nas obras, nos olivais, nas estufas e que é desconsiderada por serviços que decidem sobre elas arbitrariamente. Durante anos, a regularização da situação destas pessoas em Portugal pôde fazer-se mediante a sua entrada legal no espaço Schengen e um contrato de trabalho. Mas só este ano já se sucederam 3 despachos da Direção dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras com lógicas e com exigências contraditórias entre si. Entretanto, os balcões do CEF demoram meses a fio a marcar um atendimento e, quando ele finalmente acontece, informam os requerentes de que os critérios mudaram, que é preciso mais um documento, que um outro perdeu validade. Faltam recursos humanos ao CEF, os que existem, sobretudo os quadros administrativos, carecem de reconhecimento da sua carreira, pois então haja a lucidez de responder rápida e eficazmente a estas exigências, o que não é de todo aceitável, à luz de uma cultura de respeito por direitos humanos, é que os imigrantes sejam deixados numa situação de desespero, reféns de uma administração discricionária, ficando às mãos de todo o tipo de abusos no trabalho ou nos serviços públicos, impedidos na prática de viajar para verem os seus familiares, porque se saírem do território nacional, arriscam-se a que lhes seja recusada a reentrada por ainda estarem em situação irregular. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda traz a esta Assembleia a proposta de que estes pedidos de regularização para os cidadãos estrangeiros que exercem uma atividade profissional subordinada ou independente em Portugal deixe de ser uma faculdade discricionária do CEF e passe a ser objeto de um procedimento ordinário cujos prazos, direitos e garantias de recurso sejam transparentes e regidos pelo Código de Procedimento Administrativo. Uma lei justa e sensata. Eis a nossa proposta para que os direitos humanos de todos sejam realmente respeitados. Muito obrigado, Sr. Presidente. É projeto de lei. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos começar por saudar os imigrantes que esta tarde se manifestaram junto à Assembleia da República contra as injustas leis que regem as suas vidas. O projeto de lei do PCP que hoje discutimos
limites à aplicação da pena acessória de expulsão a cidadãos estrangeiros que figurava até a última alteração da lei efetuada na passada legislatura. Até 2012, os cidadãos estrangeiros que tivessem nascido em território nacional ou que cá residissem desde os 6 anos de idade, bem os que não tivessem a seu cargo filhos menores a residir em Portugal, sobre os quais exercem o poder patronal ou assegurem o sustento de educação, não poderiam ser expulsos de Portugal após o cumprimento da pena a que fossem condenados. A partir de 2012, com uma malfadada iniciativa do PSD, CDS-PP, devido à alteração legislativa operada, passaram a poder ser expulsos do território nacional cidadãos que estivessem nessas condições, em função de critérios tão vagos como o de poderem constituir uma ameaça aos interesses ou à dignidade do Estado português, ou poderem interferir de forma abusiva no exercício do direito de participação política reservado aos cidadãos nacionais. Assim, a simples participação numa manifestação chegava para justificar a expulsão. A introdução destas limitações tem conduzido a situações de profunda injustiça. Qualquer cidadão que cometa qualquer ilícito em território nacional deve ser punido em conformidade com as penas previstas em lei penal portuguesa, onde se inclui a pena acessória de expulsão. Porém, não faz qualquer sentido que um cidadão nascido em Portugal, ou que tenha tido em Portugal a sua formação desde criança, ou que tenha filhos menores em Portugal e que cá permaneçam, possa ser expulso para países com que não tem qualquer ligação, que não tem qualquer responsabilidade por eventuais crimes que tenham cometidos, podendo deixar em Portugal filhos menores que serão assim injustamente penalizados. Os cidadãos que têm em Portugal todas as suas raízes familiares devem ser julgados e punidos em Portugal pelos crimes que cometeram. Não faz qualquer sentido que, com a invocação discricionária de razões securitárias, o Estado português se avale no direito de expulsar cidadãos para países com que estes não têm qualquer outra relação que não seja um vínculo formal da nacionalidade que não corresponde à realidade da vida. Por outro lado, a expulsão de cidadãos que deixam em Portugal filhos menores faz recair sobre estes uma penalização que não tem qualquer justificação e é profundamente desumana. Justifica-se, pois, no entender do PCP, que a lei de estrangeiros seja reposta na sua redação anterior às alterações ocorridas em 2012 e dessa relação não resultou qualquer ameaça para o nosso país e da nova redação resultou, sim, situações de tremenda injustiça que importa prevenir. De igual modo, votaremos o projeto de lei apresentado pelo BEG. O Estado português deve fazer o que estiver ao seu alcance para combater o mais grave problema social ligado à imigração, que é a manutenção de situações de ilegalidade de pessoas que vivem e trabalham em Portugal. A ilegalidade a que são condenados muitos trabalhadores e as suas famílias por via de legislação que fecha as portas à regularização da sua situação sem direitos laborais, cria situações de grande fragilidade, por uma vez que ficam sem direitos laborais e sociais e sujeitas à arbitrariedade dos empregadores que exploram sem escrúpulos essas situações para baixar os níveis salariais e fugir assim às suas obrigações sociais. No que respeita à imigração e respectivas políticas, o princípio que orienta a nossa legislação é o princípio de exigência. De exigência nas admissões. Não porque tenhamos algum preconceito relativamente aos imigrantes e à imigração, mas somente porque só assim será possível assegurar a integração digna dos imigrantes. É este o princípio humanista que orienta e tem orientado toda a nossa legislação. O que seria abrir as fronteiras mais do que já tem aberto sem esta exigência? Seria a criação de condições para virem para o nosso país viverem eventualmente pior do que viveriam nos países de onde vêm. Se queremos mais imigrantes a viver connosco, de igual para igual, e é isso que nós queremos, é imigrantes a viver connosco de igual para igual, pois então cuide-se das entradas com rigor. Porque também só assim será possível continuar a viver num país onde os imigrantes são bem-vindos. Porque também só assim é possível viver num país onde não existem movimentos racistas nem movimentos xenófobos, onde não existem partidos racistas nem movimentos xenófobos. Façamos tudo para que as coisas assim continuem. Senhores e senhores deputados, é esta a fronteira
uma fronteira muito ténue entre abrir a possibilidade de entrada de mais imigrantes e conseguir criar as condições para que eles sejam devidamente integrados e tenham uma vida digna. As iniciativas apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda pretendem maior abertura. E ninguém nega que isso é uma vontade de todos, desde que haja condições para o efeito. Mas essas iniciativas não dizem nada sobre como o nosso país cria condições para essa integração com dignidade. Não rejeitamos liminarmente nenhuma das iniciativas. Ambas têm um mérito, que é a generosidade. Mas a generosidade não é só o que rege a política. Há uma coisa mais importante e um quadro mais importante, que é a realidade. Estas iniciativas necessitam de reflexão. E uma reflexão profunda. No âmbito da Comissão não foram feitas, por exemplo, audições às associações que trabalham com refugiados, às associações que trabalham com imigrantes, às forças de segurança que trabalham todos os dias com imigrantes, designadamente o SEF e os outros órgãos de polícia criminal. E é importante termos esta visão conjunta. Neste sentido, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, e faço este apelo, estes dois diplomas necessitam de ser seriamente refletidos no âmbito do espírito da nossa legislação relativamente aos imigrantes, que é o espírito do princípio do humanismo. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, quero saudar os imigrantes aqui presentes neste plenário e saudar também, obviamente, os proponentes destas propostas. Dizer-vos que, da parte do Partido Socialista, em matéria de políticas de imigração, temos, de facto, um grande património. Aliás, a Lei 23 de 2007 é considerada, a nível europeu e internacional, uma lei com uma grande matriz humanista, uma lei que mereceu grande consenso nesta Câmara, que foi precedida também de grande envolvimento
objetivos diferentes vão tentar alterar coisas que estavam estabelecidas antes já com alguma serenidade. E é engraçado vermos quer o Bloco, quer o PCP rasgarem as vestes e a fazerem grande boziaria nesta matéria, quando sabemos que isto vai ser tudo sem votação outra vez, porque não se conseguem entender neste debate. E, portanto, é o costume, já estamos habituados, mas não gostava de deixar passar isso em claro. O que é que o PCP quer fazer nesta lei de uma forma muito sintética? O PCP o que pretende aqui é que estrangeiros, cidadãos estrangeiros, tenham cá família em Portugal, ou tenham sempre vivido em Portugal, mas cidadãos estrangeiros, por questões de ordem pública ou de segurança nacional, não possam ser expulsos de Portugal. É isto que o PCP quer. O CDS entende que esta questão tem que ser vista com muita moderação, porque por questões de ordem pública ou de segurança nacional pode sim fazer sentido expulsar uma pessoa do país, dependendo da circunstância, e é avaliada caso a caso, dependendo da circunstância, e portanto é preciso que isso seja visto com muita calma e não plasmar em lei uma coisa que depois impossibilitará na prática a expulsão de um cidadão. E portanto isso tem que ser casuístico e por isso a lei não deve ser alterada sem mais nesse sentido. De resto, há legislação comunitária de harmonização nesse sentido e portanto percebe que o PCP não a quer acatar, mas é importante saber que não se pode fazer sem mais esta alteração, ou não se deve. O Bloco de Esquerda pretende institucionalizar o processo de legalização de imigrantes irregulares na lei dos estrangeiros e fazendo assim um processo regular e ordinário de obtenção de tipo de residência para o exercício de uma atividade profissional. Ou seja, até agora exigia-se que entrassem em território, ou existe ainda que se entre em território nacional de forma legal e o Bloco de Esquerda apenas quer que tenham entrado com qualquer visto possível no espaço europeu e por isso podem permanecer aqui trabalhando. E nós também discordamos desta tese do Bloco de Esquerda. Não porque não entendamos dever olhar para o fenómeno da imigração à luz da nova realidade e que todos sabemos ser uma realidade premente e preocupante, ou porque não tenhamos preocupação com a questão. Temos muita preocupação com a questão. Estamos preocupados com o fenómeno e temos dito em diversos fora e isso é ponto assente. E também sabemos que a União Europeia não está a dar a resposta que devia dar a este fenómeno. Mas achamos que devemos fazer um consenso alargado com a Europa e precisamos da Europa para isso. E não estamos, por isso, disponíveis para soluções coxas, com meias integrações e com hipotética entrada descontrolada de imigrantes em território nacional. E por isso, também não estamos disponíveis para uma coisa que, às vezes, a atual maioria quer fazer passar, que é fazer a política demográfica apenas e só à custa dos imigrantes. O CDS tem propostas muito válidas em matéria demográfica e os senhores chumbaram-na. E, portanto, sejamos coerentes, os imigrantes sim fazem falta, pode haver uma política demográfica com os imigrantes, mas não é só à custa dos imigrantes que se pode fazer uma política demográfica. E era para isso também que os senhores deviam estar a olhar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mesmo a terminar. Tem concluído, Sra. Deputada. Agradeço. Finalmente, só a pergunta que falta. Perguntaram ao CEF o que é que entende destas duas alterações legislativas. Parece que não. Me fazia falta perguntar, porque é o CEF quem tem a obrigação de fazer este controle da entrada de estrangeiros em Portugal. Perguntaram ao CEF o que é que falta ao CEF para acolher melhores imigrantes. Perguntaram ao CEF o que é que falta ao CEF para fazer melhor na política de acolhimento que tem que fazer. Não perguntaram rigorosamente nada. Se não gostam de CEF, acabem com ele, mas sejam sérios nisso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria registar neste momento do debate o apoio muito alargado que esta preocupação que viemos trazer à Assembleia da República mereceu por parte dos diversos grupos parlamentares. E, naturalmente, da parte do Bloco de Esquerda existe toda a disponibilidade para que, em sede de especialidade, façamos caminho no sentido de encontrarmos as soluções mais rigorosas que sejam conformes com um princípio básico, que é o do respeito pelas pessoas que buscam Portugal para terem uma vida digna e que, da parte do Estado português, estão a receber uma resposta que é uma resposta indigna. E, portanto, esta é a nossa posição. Afirmava o Sr. Deputado Fernando Negrão que há aqui o risco de abrir fronteiras. Ó Sr. Deputado, na verdade, Portugal abriu fronteiras a estas pessoas e a verdade é que agora
que as deixou entrar, agora que estas pessoas estão a trabalhar em Portugal, agora que estas pessoas descontam para a Segurança Social, Portugal mantém-as num limbo de legalidade, mantendo-as numa situação de total fragilidade e não lhes quer dar resposta. E isso, Sr. Deputado ou Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, isto é que é uma solução coxa. Isto é que é uma solução que não vai de acordo com o princípio do respeito pelos direitos humanos. E já agora uma última nota, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Sr. Deputado Fernando Negrão dizia que devemos ter aqui um princípio de exigência. Não podia estar mais de acordo. Devemos ter um princípio de exigência. E nessa exigência, Senhoras e Senhores Deputados, aquilo que o melhor que o Estado português tem a fazer é ser exigente consigo próprio. E nessa medida, dar aos serviços que tratam destas matérias as indicações para que tenham uma resposta rápida e uma resposta justa. É por isso que isto não é um problema de boa vontade da administração. Isto é um problema de lei e a lei tem que ser clarificada. Não é outro o propósito deste projeto de lei do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Então, para manter o cronograma aí, preto no branco. Bom, gente, deu para vocês terem uma ideia, não é? Algumas pessoas no parlamento estão defendendo, né, a entrada e a abertura das fronteiras e defendem com muita força. E tem outros portugueses ali que, não é, continuam com aquela xenofobia, com aquela discriminação nas entrelinhas, né? Dizendo que é preciso passar um pente fino aí para o imigrante entrar e tudo mais. Bom, deu para vocês terem uma ideia do que acontece aqui, do que vocês vão encarar vindo para Portugal. O próximo vídeo é justamente sobre isso, sobre discriminação, mas, pô, eu peguei esse vídeo aí do parlamento assim que eu cheguei, não sabia dessa lei, foi uma coisa assim realmente que aconteceu. E agora eu vou ficar ligado, vamos ficar ligado nela aí até ver o que vai dar. Inclusive falou até um pouco dos vistos Gold aí, que eu já havia falado, né, que são os vistos de ouro, que o indivíduo tem dinheiro, entra em Portugal e é aceito sem problema nenhum, como se português fosse. Bom, mas aí parece que as coisas estão mudando e vai melhorar. Galera, até o próximo vídeo aí, quem gostou, mete aquele like aí. Pô, se puder botar esse vídeo para frente aí e fazer bem as pessoas, a ideia é exatamente essa, não estou ganhando nada com isso. A ideia mesmo é a gente poder colocar isso para frente. Quem tiver mais ideias sobre o vídeo aí, coloca, discute, vamos fazer uma corrente forte aí para que tudo dê certo, para que a gente possa desenvolver um trabalho legal aí nesse novo país. Valeu aí, galera!